dia, igreja. Bom dia, igreja. Como é que estamos? Estamos bem. Por favor, vamos aproximar. Parece que a nossa casa está a se tornar cada vez maior, não é? Então vamos aproximar para que vocês estão lá atrás, irmãos, por favor, se puderem ir aproximar. Este é o nosso culto de domingo, Zona Centro. Lembrar que estamos a retomar aos cultos das 18 horas da Zona Centro. Eu sei que é um desafio, por isso que a igreja está conquistada neste momento, mas acredito que ao longo dos próximos dias poderemos ter mais irmãos. Antes de nós orarmos, para darmos início ao nosso culto, vamos ler uma escritura que tem em Salmos 34. Passo a ler. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. 3. Proclamem a grandeza do Senhor. Comigo, juntos, exaltemos o seu nome. Amém? Portanto, essa é uma oportunidade soberana que nós temos de louvar o grande nome do nosso Senhor. Para tal, vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, Deus Santíssimo, Deus Glorioso, Senhor Pai Santo, nesta manhã, Senhor Pai Santo, em primeiro lugar, Senhor Pai Santo, pedimos perdão por todos os nossos erros, Senhor Pai Santo. Pedimos perdão, Senhor Pai Santo, pois nós reconhecemos que, Pai Santo, como seres humanos, somos falhos. Cometemos erros, Senhor Pai Santo, de forma consciente e inconsciente. Por essa razão, Senhor Pai Santo, pedimos, Senhor Pai Santo, o seu perdão. Por favor, Pai Santo, não nos julgue segundo a sua justiça, mas tenha misericórdia de nós, Senhor Pai Santo. E, Pai, queremos te agradecer por este lindo dia que o Senhor nos concede, Pai. Agradecer, Senhor Pai Santo, por a oportunidade que nós temos de podermos louvar e exaltar o seu santo nome, Pai Santo. Meu Deus, meu Pai, queremos pedir, Senhor Pai Santo, a presença do seu Santo Espírito Santo neste lugar. Pedimos, Senhor Pai Santo, que possa estar com aqueles que ainda se encontram a caminho, para que possam chegar a tempo de te louvar, Senhor Pai Santo. Por favor, meu Deus, meu Pai, esteja com cada irmã, com cada irmão que se encontra neste lugar, Senhor Pai Santo. Que o seu Santo Espírito seja liderado, Senhor Pai Santo. Para que, Pai Santo, Pai Santo, desde os louvores, Pai Santo, a ceia, o sermão, as lições, Pai Santo, da nova geração, que seja o Senhor a tomar controle, Senhor Pai Santo. Esteja com os irmãos, todos que estarão em frente, liderando esses tempos, que possam ser usados como seus porta-vozes, Senhor Pai Santo. Nós queremos orar e entregar tudo com fé e confiança, em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo por alto. Obrigado, Mano Luiz. Bom dia.
dia, igreja. Muito bom ver a igreja feliz e alegre. E é sempre um prazer enorme ver os meus irmãos aqui, principalmente no dia de hoje. Amém? Este é o momento da ceia. É o momento em que nós recordamos dos feitos de Jesus Cristo, o seu sofrimento na cruz e a sua ressurreição. Amém? Para tal, vou pedir aos nossos irmãos para irmos a Deus em oração. Senhor Deus Pai, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai querido e Pai amado. Como diz este louvor, meu Pai, que há pouco tempo aqui, Senhor, nós ouvimos, que diz: te agradeço, Senhor, o quanto nós reconhecemos o quanto o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez, Senhor, nos trazer a tua casa para ouvir a sua palavra. Para mais uma vez, meu Pai, sermos fortalecidos. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor esteja com este momento, meu Pai, da ceia, em que nós, Pai, recordamos, meu Pai, dos seus feitos, meu Pai, do seu sofrimento, da sua ressurreição, meu Deus. Até o ponto que nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador. Pai, por favor, esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa mensagem da ceia hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, versos 19 a 20. Assim diz a palavra de Deus: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Amém? Estamos aí perante as Escrituras, que era o momento em que Jesus Cristo estava sentado à mesa com seus discípulos, para mais uma vez poderem cear, para mais uma vez partilhar do pão. Mas vemos que desta vez era de forma diferente. Quando eu estou a meditar nas Escrituras sobre esta mensagem, me veio algo que sempre tenho isto na cabeça quando leio a mensagem da ceia. O quão importante era este momento para Jesus Cristo, porque era um momento este que seria os últimos momentos, ou seja, era o último momento em que Jesus Cristo sentava-se à mesa com os seus discípulos para poder partilhar. Era o preparo de Jesus Cristo, porque depois disto, Jesus Cristo iria sofrer, para aquilo que nós já sabemos, né? Em que ele foi humilhado e até ao ponto de ser crucificado. Em outras palavras, Jesus Cristo estava a dizer aos seus discípulos aqui que se preparem, porque o momento que há de vir vai ser diferente dos momentos que nós tínhamos atrás. Os momentos que nós tínhamos atrás eram momentos alegres, felizes, mas a partir desta ceia para frente, eu vou passar por momentos tristes em que vocês, se calhar, não vão acreditar que sou eu que estou passando por isso. Com tanto poder que tenho, não vou poder fazer nada, porque simplesmente é o momento que eu tenho que passar. Ou seja, é assim que meu Pai decidiu
tem que ser, que é para eu poder salvar você. Amém. Tanto é que quando ele sai daqui e vai para o Monte dos Oliveiras para orar, meus irmãos, vocês como sabem que Jesus Cristo, em algum momento ele pediu para que este cálice fosse afastado. Mas ele disse que a vontade que tinha que prevalecer tinha que ser a vontade do Pai. Então, meus irmãos, quando reflito sobre esta mensagem, sobre estas passagens, a ceia é algo muito forte. É algo que mexe comigo, né? Mexe comigo totalmente. Porque Jesus Cristo dizia aqui que faça isto em memória de mim. Mas por que nós temos que fazer isto em memória dele? Não é? Porque ele deu a vida dele na cruz. Ou seja, se fosse hoje, se eu não fizesse, não passasse por aquilo que ele passou, significa dizer que cada um de nós tem que morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas naquele momento eu disse: não, vocês não precisam passar por isso, porque a dor é maior. Então eu vou no vosso lugar. Eu vou me oferecer. Eu estou me dando. Eu vim para cumprir este propósito, para que as vossas vidas sejam salvas. Ou seja, cada um de nós, no lugar de Jesus Cristo, cada um de nós tem que passar por aquilo que Jesus Cristo passou. Irmãos, imaginemos quanto Jesus Cristo passou, sofreu. Será que nós seríamos capazes de passar por aquilo que ele passou? Não. Se simplesmente com as dificuldades da vida nós já desistimos. Simplesmente com as dificuldades da vida, alguma forma na tua frente você já desiste. Então, por favor, vamos refletir sobre isto que Jesus Cristo fez por nós. Aquela dor na cruz, ele foi humilhado, ele tinha todo o poder. E até alguns soldados ali zombavam: então, se você lutar, por que ele não sai da cruz? Mas ele não, porque ele não podia. Mas por amor de nós, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, respirando, conseguindo ver um outro, é porque Jesus Cristo deu esta vida para nós. Então é preciso que a gente faça uma reflexão. Não é apenas um ritual, não é apenas uma cerimônia religiosa, mas cada vez mais que nós temos a oportunidade de poder participar da ceia, façamos uma reflexão dele. Como é que está o nosso coração? Como é que nós estamos no nosso interior? Como é que nós recordamos, como é que nós valorizamos o sacrifício de Jesus Cristo nas nossas vidas? Amém? E ele depois nos chama a fazer uma análise. Em 1 Coríntios 11, 28, 29, ele nos chama a examinarmos. Assim diz a Escritura. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então, depois da gente poder fazer essa reflexão e ver como é que nós estamos, Deus nos chama ainda a examinarmos para ver como é que nós estamos. Como é que nós olhamos para o pão? Como é que nós olhamos para o cálice, o suco? Irmãos, olhando para trás, as Escrituras dizem que naquele momento de partir do pão, quando as pessoas estavam sentadas para aquela ceia, o pão passava de mão em mão. E era partido, ou seja, você partia e passava para o outro, partia e passava para o outro, partia e passava para o outro. Jesus Cristo diz que este pão é como o meu corpo.
cada vez mais que nós participamos da ceia, temos que lembrar que o corpo de Jesus Cristo foi partido, foi torturado, foi esmagado por amor de nós. O suco que representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados, não é simplesmente um suco, não é simplesmente algo que passa ali no chão de sinal vermelho, e mais um sumo, mais um dia, não. Mas recordemos que Jesus Cristo é o sangue de Deus, e o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Amém. O corpo que foi esmagado é o pão que nós partilhamos, é o corpo de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, irmãos, queria trazer esta mensagem para, mais uma vez, a gente pudesse fazer uma reflexão, trazer a memória do sofrimento de Jesus Cristo e trazer a memória das nossas vidas, nós, da onde Deus nos tirou, da lama, dos vícios, das doenças, do mundo perdido, e para nos fazer separados, estamos aqui hoje para cultuar. Irmãos, posso dizer com certeza que nós conhecemos uma situação muito difícil. A mim, Deus tirou-me de uma situação difícil, em que, se eu me recordo até hoje, eu fazendo uma reflexão, digo: Deus poupou a minha vida. Deus foi o milagre da minha vida, porque Ele foi o espírito da morte que estava no mundo da minha família. Hoje gostaria de falar convosco. Hoje gostaria de vendo as vossas caras. Deus, sou o único filho dos meus pais, porque meus pais tiveram 8 filhos e todos foram embora. Eu apenas sou a semente deles. Então, não é sorte. Porque no mesmo dia que meu irmão, o outro dos irmãos, morre, e eu também, ou seja, ele estava numa piscina e eu estava num outro sítio no rio. E eu senti, quando estava dentro da água, algo me puxando. Então, quando senti aquilo, eu saí das águas, mas por volta das 15 horas estava recebendo notícia do meu irmão, que já estava falecido. Naquele momento eu disse: uau, seria eu. Então, vamos fazer essa reflexão. Amém? Acredito que os nossos irmãos do protocolo já passaram a ceia. Vamos participar deste momento, fazendo essa reflexão. Amém? Então eu vou orar pelo pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo, e o suco da vinha, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. E em seguida também vou orar para a oferta. Amém? Oremos. Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai querido e Pai amado, por favor, Senhor, queremos fazer deste momento um momento ímpar nas nossas vidas. Queremos fazer este momento mais uma vez, um momento em que recordamos, meu Pai, o quanto o Senhor fez, o quanto o Senhor trabalhou nas nossas vidas, nos transformando e fazendo-nos, meu Pai, o que nós somos hoje. Pai, por favor, esteja conosco, não nos deixe e pegue nas nossas mãos, por favor. Deus, por favor, consagra o pão e consagra, meu Pai, o seu coração. Que quando nós participarmos, meu Deus, que teu Espírito, Deus, venha se apossar de cada um de nós. Possamos, meu Pai, voltar para o passado e ver aonde o Senhor tem nos tirado e refletirmos e fazermos uma mudança nas nossas vidas. Pai, toma tudo nas tuas santas e cruzes mãos. Pai, eu oro igualmente para a oferta, que Deus, aqui é o Senhor, meu Deus, tocar, por favor, que essa pessoa possa dar a sua oferta com alegria e paz, para que, meu Deus, a sua obra também cresça, para que haja mantimento na sua casa, Senhor. Meu Deus, temos visto grandes trabalhos que têm sido feitos através do Ministério da Benevolência, da Mosfor, tem levado alegria para diversas famílias necessitadas, Pai. Deus, por favor,
Oramos, meu Pai, com as ofertas e ofertantes, Senhor, que o Senhor não possa faltar nas suas mãos. De onde estiraram, onde estira, meu Pai, não possa faltar. E que a tua casa seja mantida para que mais almas possam ser mantidas, Senhor. Para que o seu reino venha se glorificar. Para que haja alegria nos céus através, meu Pai, através, meu Deus, da propagação do seu Evangelho. Deus, esta pessoa não imagina o quanto tem contribuído as suas ofertas, meu Pai, o quanto tem importância, o quanto ela dá, Senhor. Muitas almas são salvas, muitas pessoas, meu Pai, são resgatadas, muitas pessoas, meu Pai, são mandadas a fora. Deus, são dadas mais uma oportunidade de viver e se arrepender. Deus, toma tudo nas tuas santas e boas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. As ofertas vai passar a sacola e vão passar também os envelopes onde nós podemos depositar as nossas ofertas aos necessitados, as ofertas mensais. Amém? Amém. E muito obrigado. Vou convidar o nosso pastor de para poder dar esse nosso período. Bom dia. Amém. Enquanto o protocolo vai passando, vou só ler alguns anúncios. Amém? Dizer que, por favor, vamos orar pela nossa irmã Elisa Paiva. Ela estará de viagem nesta manhã. Amém? Então, coloquemos em nossas orações para que a viagem corra bem. Amém? Dia 26 de novembro haverá o encerramento das atividades dos adolescentes. Amém? Este evento vai decorrer, portanto, vai acontecer às 11 horas em casa da família Chilemba. Amém? Ainda relacionado aos adolescentes, temos um anúncio muito encorajador. Amém? Tem a ver com o Mosque. Dizer que, pela graça de Deus, os diretores do acampamento conseguiram reajustar os valores para a participação dos nossos jovens. Amém? Portanto, dos 15 mil meticais iniciais, reduziu-se para 13 mil. Amém? Para pais encarregados que tenham apenas uma criança. Amém? Então, há esta redução. Amém? E também de 12.500 meticais para 11.500 para os pais encarregados com 2 ou mais crianças. É isso, né? Está aqui a mana Elsa, né, que é a diretora do acampamento. Amém? Então, este é encorajador. Amém? E vamos fazer os esforços para podermos
as nossas crianças. Amém? É um desafio para nós. Amém? Amém. No domingo passado, houve uma celebração, a igreja celebrou, os seus celebraram, amém, com o novo nascimento da nossa nova irmã na fé, a Ercília. Creio que está lá fora, amém. Então, a Ercília, carinhosamente conhecida por Sindoca, amém. Ela foi batizada no domingo passado, amém. Deus seja louvado. Dê uma salva de palmas, por favor. A Bíblia diz que há alegria nos céus sempre que um pecador se arrepende. Amém? Então nós, como cidadãos dos céus, também devemos celebrar. Amém? E hoje, após o serviço do Zimpeto, amém? Após o culto das 10 horas, também haverá um batismo. Amém? E desta feita é uma sobrinha nossa que decidiu fazer de Cristo o seu Senhor. Amém? Estou a falar da Berta Biquiza. A filha do nosso irmão Obazanjo. Amém? Muitos adolescentes estão a tomar este ano a decisão de seguir a Cristo. Amém? E eu acredito que este é fruto dos acampamentos que eles participaram. Amém. E também da influência dos pais e dos tios. Amém? Então, por favor, vamos continuar trabalhando, vamos continuar apoiando os professores, amém, da classe dos adolescentes que também estão a fazer um bom trabalho. Amém? Em termos de anúncios, é isto que eu queria partilhar com a igreja. De seguida vou convidar para irmos a Deus em oração. Amado Deus, Pai eterno, graças, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado, Pai Santo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre e Salvador. Aquele que, por amor, Senhor, se entregou à morte de cruz. Pai amado, obrigado, Pai, por esta ceia profunda que nos fez, Senhor, refletir de que forma, Senhor, nós temos caminhado, Pai. De que forma, Senhor, nós temos nos rendido ao Teu sacrifício de cruz. E, Pai Santo, como têm sido nossos corações agradecidos, Pai. Deus eterno, Te agradecemos, Pai, pois foi pelo derramamento do Teu sangue, foi pelo Teu corpo partido, Senhor, que nos resgataste, Senhor. E, Senhor, a Tua igreja, Senhor, hoje se firmou graças ao Teu sacrifício, Pai. Pai amado, por favor, esteja conosco nesta manhã. Perdoe nossos pecados, Pai. De todas as vezes, Pai Santo, que não carregamos a nossa cruz. Pai amado, diz a Tua palavra que na luta contra o pecado não chegamos ao derramamento de sangue, Pai. Pois Tu derramaste o Teu em nosso favor. Mas mesmo assim nós nos desviamos, Pai. Por favor, nos perdoa, Pai. E, Senhor Deus, Pai, nos aceita de volta, Pai, nos Teus braços, Pai. Pai Santo, restaura-nos, Pai. Renova-nos, Deus. Enche-nos, Senhor, com a presença do Teu Espírito nesta manhã, Senhor. Pai amado, rasga nossos corações, Deus. E, Senhor, planta a boa semente da Tua palavra, Pai. Queremos, Senhor Deus, Pai, sentir a Tua palavra queimando em nossos corações, Pai. Para que haja transformação na nossa vida, no nosso caráter, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Eu oro no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.
Só ajustar aqui. Ok. No domingo passado nós tivemos uma classe, amém, que vimos que nós somos como um barro nas mãos de Deus. Amém? E olhamos para alguns passos pelos quais Deus nos faz passar, desde que nós nos entregamos a Ele. Amém? A transformação que Ele vai fazendo na nossa vida, de seres carnais, inclinados para o mal, para o pecado, para seres espirituais e santos. Amém? E nós vimos, né, que acontece conosco da mesma forma como acontece com o barro nas mãos do oleiro. Amém? Deus literalmente nos tira da lama da sociedade, da sujeira, de situações que nós nem imaginávamos. Amém? Nos tira de lá, trabalha em nós, limpa nosso coração, limpa nossa mente, nos molda segundo o seu padrão, nos molda segundo o caráter de Jesus Cristo. Amém? Nos transforma em criaturas novas. E a questão que eu gostava de colocar nesta manhã é: por quê? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus nos tira da sujeira da sociedade? Por que que Deus nos tira da lama do pecado? Por que que Deus nos arrasta, nos atrai? Até posso dizer assim: Deus não nos arrasta, Deus nos convida, Deus nos atrai para o seu reino. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus nos colocou na igreja? Por que que Deus colocou em nosso coração o desejo de estar aqui hoje, nesta manhã? Porque este empenho em Deus nos transformar, em Deus nos moldar, em Deus fazer cada dia algo novo na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar. Nesta manhã, eu gostaria de partilhar que no ateliê do Mestre, nós somos utensílios nas suas mãos. Amém? Obrigado, Tiago. Amém. Deixa eu aproveitar a briga agora, senão. Ok. Amém. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21, diz o seguinte: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? A carta ao Timóteo é uma das cartas pastorais, e Paulo escreve a Timóteo dando várias instruções pastorais, amém? Como ele devia ser, como ele devia se comportar, amém? O que ele devia ensinar para a igreja, como ele devia lidar com os vários grupos da igreja, amém? E algo importante, Paulo encoraja Timóteo a se manter firme na fé, a manter firme as suas convicções, a não se misturar com doutrinas distorcidas, ensinos falsos, aliás, a combater isso no seio da igreja, a não se deixar influenciar por isso, amém? E apresentar-se aprovado diante de Deus. No versículo 19, Paulo deixa claro que Deus conhece
aqueles que lhe pertencem. Amém? Deus sabe quem é digno. Quando Jesus Cristo foi batizado, ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Amém? Deus conhece quem nos pertence. E Paulo continua dizendo a Timóteo: olha, aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, ele tem que se afastar da iniquidade, tem que se afastar do pecado. Amém? E nesta passagem que nós lemos aqui, Paulo está a dizer: olha, numa grande casa tem uma variedade de vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira e vasos de barro. Amém? Irmãos, que tipo de vaso você é? Quem é vaso de ouro? Levanta a mão, por favor. Amém? Quem é vaso de prata? Levanta a mão. Ninguém? Temos 2 vasos de ouro, nenhum vaso de prata. Quem é vaso de madeira? Nenhuma mão? Ninguém? Quem é vaso de barro? Amém? Temos 2 vasos, 3, 4 vasos de barro, 5 vasos de barro. Amém? Uau! Os outros são vasos de quê? Papel? Vamos saber agora. Vamos saber agora, né? Amém? Não, a segunda coisa que Paulo diz aqui, diz que há vasos para a honra e há vasos para a desonra. Quem é vaso para a honra? Levanta a mão. Amém. Até aqueles que não são vasos de nenhum tipo não são vasos para a honra. E quem é vaso de desonra? Levanta a mão. Ninguém, né? Mesmo sabendo que eu sou de desonra, não levanta a mão. Amém. Não, vocês já repararam que quando entramos em algumas casas, nós vemos aqui uma variedade de vasos, né? Há aqueles que estão ali simplesmente para decorar, para levar aí uma plantinha, né? Há aqueles que são do uso corrente, amém? Eu me lembro quando eu era miúdo, a minha mãe tinha alguma louça de porcelana, ficava lá na cristaleira. Saía em ocasiões especiais, e para pessoas especiais, não é qualquer um. Amém? Nós podemos até ter talheres de ouro em casa. Quem tem talheres de ouro em casa? Amém? Não usamos todos os dias. Quem tem não usa todos os dias. É mesmo para ocasiões especiais, não é verdade? Amém? Não, Paulo, ele diz aqui em terceiro lugar, no versículo 21, que se alguém se purificar dessas coisas, será o quê? Vaso para honra. Amém? Portanto, aquele que se purificar de tudo aquilo que Paulo estava falando lá, as influências, não é? Pecado e tudo mais, será vaso para honra. Será santificado. Será útil para Cristo. Amém? Será uma pessoa preparada para toda boa obra. Amém? Irmãos, independentemente do tipo de vaso que você é, ou que você não sabe se é, amém? Você é um vaso útil nas mãos de Deus. É? O que é que nós precisamos ser ou fazer para sermos vasos úteis nas mãos de Deus? Vamos entender uma coisa. Primeiro, o primeiro ponto que eu quero falar nesta manhã, por favor, ajuda aí. Devemos ser vasos de barro. Amém? Isaías capítulo 64, versículo 8 diz o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu
tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Irmãos, somos obras das mãos de Deus. Se você for para o livro de Gênesis, vai ler que Deus começou falando: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas. Surge a porção seca, e surgiu a porção de terra. Haja plantas segundo a sua espécie, segundo as suas sementes, e assim foi. Tudo o que foi criado, tudo o que nós vemos e sentimos, foi criado pela palavra. Quando chega ao homem, Deus diz: olha, façamos. Já não diz haja. O verbo muda. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? E Deus põe mãos à obra. Deus pega no pó da terra. Deus faz o barro. E do barro faz o homem. Amém? Irmãos, nós podemos ser prateados, podemos ser dourados por fora, mas por dentro nós somos barro. A nossa essência é barro. Amém? Não é a boa roupa que nós temos, não é a elegância que nós carregamos que é a nossa essência. Amém? O nosso verdadeiro valor vem de dentro. Vem daquilo que nós somos por dentro. Isaías fala várias vezes sobre isso. Eu não quis trazer todas as referências, mas no versículo 29, capítulo 29, versículo 16, ele diz: vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer ao que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Amém? Então nós temos que reconhecer que nós somos criação de Deus, que nós somos barro, que nós não nos fizemos a nós mesmos. Tudo o que nós conseguimos, tudo o que nós conquistamos, tudo o que nós sabemos, é Deus quem providenciou isso. Amém? É Deus que faz e fez tudo por nós. Amém? Essa palavra me faz lembrar uma propaganda, não é, política de uns tempos atrás. Amém? A Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz. Mas nunca falamos do que a gente desfaz. Amém? Não, a questão é que por vezes nós tiramos Deus do seu lugar e colocamos lá o nosso ego. Nós viramos as coisas pelo avesso. Nós trocamos a ordem de prioridades. Amém? E nós precisamos reconhecer esta realidade, que nós não nos fizemos a nós mesmos, Deus é que nos fez. Nós não somos inteligentes porque, olha, o meu QI é elevado. Deus é que te deu esse QI. O coeficiente de inteligência não é fruto das tuas próprias capacidades, mas Deus fez. Amém? Se você conquistou diplomas, se você tem um estatuto na empresa, se você é elogiado e apreciado pelas pessoas, tudo isso é obra, é fruto da mão de Deus na tua vida. Amém? Ele trabalha na nossa vida da forma como nós vimos na semana passada. Amém? Então nós precisamos parar de contender com Deus, parar de pensar que nós somos mais sábios, mais inteligentes que Deus. Amém? Por vezes podemos até chegar a situações, casados, há situações no casamento que há alguma desavença e você diz que não. A Bíblia diz: deixa a Bíblia, não traz Deus aqui, isso não tem nada a ver, é você, né? Então, tiramos Deus da equação. Deus não entra aqui.
nesta confusão, Tem uma situação, não vamos falar com o discipulador, vamos resolver aqui em 4 paredes. Afinal, não se diz que na briga com marido e mulher ninguém mete a colher. Você quer meter discipulador aqui para quê? Para abrir a Bíblia? Para quê? Não vai ajudar. Muda a tua abordagem. Tiramos Deus da equação. Amém? Nós precisamos entender que para sermos vasos úteis, nós precisamos ser vasos novos. Amém? É isso que eu quero falar a seguir. Devemos ser vasos novos. Amém? Eu não sei se o meu relógio está a correr ou se o tempo... Amém? Acho que vou ter que correr aqui. Amém? Marcos 2, capítulo 20, versículo 22 diz: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém? Jesus Cristo está aqui falando de um princípio espiritual muito importante, e as pessoas da época iam entender muito bem. Amém? Na altura, usavam-se essas vasilhas de couro, geralmente chamado odre. Amém? Peço o slide, por favor. Amém? Então, o odre, estes eram recipientes feitos com pele de cabra, amém? Que eram cozidos em todas as cordas, amém? E se tornavam herméticos. Os vinicultores, na altura, eles usavam recipientes assim para conservar o vinho. Amém? E Jesus Cristo está aqui falando, olha, o vinho novo se coloca em odres novos. Porque, de contrário, o que é que acontece? Quando o vinho é colocado no odre, ele tem a tendência de, o vinho novo, tem a tendência de expandir. Amém? Então, quando o odre já é velho, o odre já está esticado, e coloca-se lá o vinho novo estica ainda mais o odre e acaba arrebentando. O odre arrebenta, o vinho se espalha. Amém? Para você entender melhor, lembra, em Ambana fazem, como é que se chama? Escajuana, né? Escádio, né? Dizem que põe-se nos bidões e não se pode fechar. Não é? Se fecha aquilo, não é? Tem que ficar aberto. Não é? Então é por causa desta, não é, compressão que o vinho faz. Amém? Não. Espiritualmente falando, nós precisamos ser vasos novos. Para recebermos novos princípios bíblicos ou princípios espirituais, nós precisamos ser vasos novos. Para nós acomodarmos os valores da doutrina cristã, nós precisamos ser vasos novos. Sabe por que é que muitas das vezes é difícil para um cristão antigo introduzir coisas novas? Um discípulo antigo, sabe por que é difícil introduzir coisas novas? São vasilhas velhas. Amém? E facilmente começa-se a ficar crítico, facilmente começa-se a apontar defeitos. Amém? Mas nós precisamos ser renovados. Ao menos que nós sejamos renovados, cada vez mais renovados, coisas novas não poderão ser agregadas. Amém? Jesus Cristo disse a Nicodemos: olha, é necessário que você seja uma nova criatura para você ver e entender, para você poder receber e assimilar as coisas do reino de Deus. Preciso ser renovado. Amém? Então nós não vamos receber coisas novas se nós não formos vasos novos. Amém? Terceiro, devemos nos esvaziar para Deus nos encher. Amém? Filipenses 2, versículos 5 a 8 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Paulo diz aqui que a nossa atitude deve ser igual à de Cristo Jesus. Amém? Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Era Deus, mas não se apegou a isso. Amém? A Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo e se fez servo. Cristo, ele não se agarrou ao seu estatuto divino, não se apegou a isso. Muito pelo contrário, ele veio e serviu aqueles que o deviam servir. Amém? Quer perceber o que isso significa? Imagina você é patrão e você decide lá em casa, recebe a sua secretária, empregada, como é vulgarmente dito, e nesse dia ela não faz nada. Você acorda, limpa a casa, lava a louça, cozinha, lava a roupa, faz tudo, arruma a mesa, chama o teu empregado, põe sentado à mesa, lhe serve. Depois de lhe servir, tira os pratos, vai lavar e prepara o café, lhe serve, lhe deixa sentado a assistir a televisão. Amém. Sabe? Deus nos chama para o seu reino, para a igreja, para nós sermos vasos decorativos. Deus não nos chama para a igreja para nós sermos servidos. Porque o cabeça da igreja não veio para ser servido, ele veio para servir. Sabe por que é que muitos só decoram igrejas? Porque chegam e dizem, olha, poxa, não me doutorei para vir arrumar cadeiras. Eu não me formei. Eu fazia isso quando estudava. Quando era estudante, eu vinha cedo, limpava, arrumava. Né? Até fazia registro com um grupo de família. Não, agora eu doutorei, eu trabalho, dou minha oferta mensal. Contrate, alguém vai fazer isso. Nem em minha casa eu faço isso, vou fazer na igreja. Em minha casa eu pago para me servir. Vou servir na igreja? Se na igreja também dou o meu dízimo, a minha oferta, perdão. Amém? Há uma história que eu me lembro muito bem que diz que um homem foi para uma igreja e queria falar com o pastor e estava lá, né, encontrou uma senhora lá amarrada, a esfregar o chão e ele todo, né, olha, quero escutar, pastor. Aí o homem foi, falou o que tinha que falar. Quando ele sai, ele encontra a senhora, já sem a capulana, arrumadinha, a entrar num carro, muito melhor do carro dele. E ele perguntou, esse carro é de pastora? Vamos já? Não, este é um dos meus carros. Um dos seus carros? Eu sou uma empresária. Tenho meus negócios, este é um dos meus carros. Mas como é que a senhora, bonita, elegante, conduz um carro desses? Estava a esfregar o chão da igreja. A senhora, olha, na minha empresa, eu sou patroa. Na igreja, eu sou serva. Amém? Nós precisamos entender isso. Paulo diz no versículo 8 que Jesus humilhou-se a si mesmo. Amém?
A palavra grega usada para traduzir isso é tapenu, espero estar a pronunciar bem, amém? Né? E tapenu, né, entre outras coisas, significa comportar-se de um modo modesto. É ser despojado de qualquer tipo de orgulho. Amém? Esta foi a atitude de Cristo. A atitude de Cristo levou a esvaziar-se a si mesmo, a humilhar-se. O Criador diante das suas criaturas, Ele humilhou-se, Ele se fez menor que a coisa criada. Amém? E diz que Ele foi obediente até a morte de cruz, a morte que trouxe salvação a mim e a ti. Amém? Amados, Jesus Cristo se esvaziou para se encher da vontade de Deus. Amém? Para se encher da vontade de Deus. Ele foi um vaso útil nas mãos de Deus. Amém? João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha, João Batista, ele era a figura na altura. Após 400 anos de silêncio, foi o profeta que Deus levantou. Amém? E toda a gente ia ter com João Batista para ser batizado. O seu nome era conhecido. Amém? Falava-se muito de João Batista. Amém? Não. João Batista praticamente aqui está a dizer: olha, eu não sou nada diante de Cristo. É necessário que a minha influência diminua para que a excelência de Cristo aumente. Amém? Cristo precisa ser exaltado e não eu. Não sou nem digno de atar as suas sandálias. Irmãos, muitas das vezes a excelência de Cristo não cresce na nossa vida porque nós não diminuímos. Nós não diminuímos. Não queremos humilhar a nós mesmos. Não queremos nos tornar pequenos. Nós nos engrandecemos com o nosso saber, engrandecemos com os nossos conhecimentos, com os nossos diplomas, com os nossos atos. Amém? Nos engrandecemos com o tempo de igreja que nós temos. Não nos diminuímos. Ficamos inchados no nosso próprio orgulho, na nossa soberba. Não deixamos espaço para Cristo encher ou crescer na nossa vida, nos nossos corações. Amém? Irmãos, nós precisamos nos esvaziar do conteúdo que nós trazemos do mundo para nós nos enchermos de Cristo. Amém? Precisamos nos esvaziar das nossas filosofias, das tradições que nós carregamos na família, na zona onde nós crescemos. Precisamos nos esvaziar da ciência, da cultura, dos conceitos que carregamos e até mesmo da nossa religiosidade, para que Deus nos encha com os seus princípios e valores. Amém? Você já reparou? Você enche um copo cheio? Ninguém enche. Ninguém enche um recipiente cheio. É preciso que o recipiente se esvazie para ser enchido. Amém? E nós precisamos nos esvaziar para nos enchermos de Cristo, para nos enchermos do Espírito de Deus, para nos enchermos da Palavra de Deus. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos diminuir. Amém? Meu quarto e último ponto, por favor, tenham paciência comigo. Amém? Devemos ser sérios. Em Marcos, capítulo 10, versículo 42 a 45, diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser
ser, irmão, quer ser importante no reino de Deus? Seja servo. Amém? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Amém? Então Jesus Cristo aqui está a mostrar, né, a diferença entre o padrão do mundo e o padrão de Deus. Amém? A grandeza do mundo está no poder, está na exaltação, no domínio sobre os outros. Amém? O galardão do mundo está em ser servido. Mas a grandeza de Deus está na servidão, está em servir e não em ser servido. E a Bíblia diz aqui que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Amém? O versículo 44, acho que é o slide a seguir, por favor, né? Que diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Esta palavra que aqui, né, é usada, né, para definir servo ou escravo é huios. Amém? Creio que tem um slide a seguir que nos dá alguns significados, por favor. Amém. Então, esta palavra grega, né, refere-se a alguém que se rende à vontade do outro. Alguém que é dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Aqueles cujo serviço é aceito por Deus para estender e avançar a sua causa entre os homens. Amém? Então, Cristo, Ele nos chama para a sua casa, para sermos utensílios nas suas mãos, para podermos usar para o servir. E quando é que nós servimos a Cristo? Quando nós servimos um ao outro. Quando nós levamos o Evangelho para as pessoas. Amém? Quando nós nos encorajamos uns aos outros. Quando nós levamos as cargas uns dos outros. Amém? E nós precisamos sair da nossa zona de conforto para nós servirmos a Cristo. Como é que nós vamos ser usados por Deus se nós não falamos de Cristo para ninguém? Se nós não arranjamos tempo para estudar a Bíblia com as pessoas? Como é que Deus vai te usar para encorajar os outros se você não participa nem dos encontros? Como? Como é que Deus vai te usar para servir se você nem sequer vê os cultos? Deixe-me falar aqui uma coisa. Desde que nós começamos cultos presenciais, quartas-feiras, por exemplo, nós já tivemos 29 serviços. 29 serviços de quarta-feira às 12h30 e 29 serviços de quarta-feira às 18h30. Em quantos você já participou? Há irmãos e irmãs, líderes de grupo de família incluso, que não participaram nem sequer um culto. Tristemente falando. Mas eu sei que aqui tem pessoas estudadas e entendidas que entendem bem de matemática. Amém? Eu fiz um exercício esta manhã. Ok? De segunda a sexta-feira são 120 horas que Deus nos dá. E nessas 120 horas de segunda a sexta-feira, 5 dias, Deus quer o quê? 1h30 para Ele. Na quarta-feira. Você tem e quantas horas para ti? 118 horas e meia para ti. 1h30 para Deus na quarta-feira. Na casa de Deus, na igreja. Amém? Das 160 horas semanais, 7 dias, Deus quer 3h30. 1h30 na quarta-feira, 2 horas no domingo, contando com o tempo de fellowship. Amém? Essas 3h30 contando com o tempo de fellowship.
É o que Deus pede de ti. Irmãos, Deus está a pedir muito. Eu quero ouvir. Deus está a pedir muito. Deus está a pedir muito. Está a pedir pouco. E mesmo esse pouco está te custando dar. Esse pouco, de 100 e tal horas semanais, 3 horas e meia, é difícil para ti dar àquele que deu a sua própria vida por ti. Irmãos, vamos entender nesta manhã que Deus não nos resgatou, Deus não nos tirou da lama, do pecado, das influências do mundo, para nós virmos decorar a igreja. Amém? Deus nos chamou para lhe servirmos. Mas para nós servirmos a Deus, nós precisamos estar lá, em casa de Deus, naquele curto espaço de tempo que Ele nos pede, numa semana. Amém? Deus quer que nós sejamos vasos de honra, vasos que vão honrar e glorificar o seu nome. Mas deixa-me dizer que você não honra a Deus sentado no comodismo da tua casa, ou priorizando o teu emprego, o teu negócio. Não. Você honra a Deus quando você o serve. Amém? Quando você chega cedo à igreja e ajuda no que for preciso. Quando você chega cedo e tem a oportunidade de ajudar o irmão. Ele tem alguém a quem pode confessar seu pecado. Alguém que pode orar por ele. Isso honra a Deus. Amém? Quando você chega cedo e ensaia com o grupo, quando você chega cedo e tem um encontro com o grupo, quando você depois do culto está lá, está a conhecer um amigo novo, está lá, está estudando a Bíblia com alguém, e sai do culto, vê, olha, o irmão não esteve cá, a irmã não esteve cá, e você vai saber o que está acontecendo, irmão, irmã, não te vi, o que aconteceu? Estás bem? Posso vir orar contigo? Precisas de algum encorajamento? Isso honra a Deus. Amém? Lembre-se que Romanos 12 diz que nós devemos nos transformar para entender qual é a vontade de Deus. Amém? Amém. Já roubei muito tempo que me era dado. Amém? Então, por favor, o resto eu deixo para que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Amém? Que, como o nosso irmão falou durante a partilha da ceia, nós possamos refletir que vasos nós somos e para que nós servimos. Amém? Se nós somos vasos de barro, que quando são partidos, Deus restaura, e somos vasos que Ele utiliza, portanto, úteis, ou somos vasos inúteis, decorativos. O nosso valor está lá, na estante. Amém? Mas deixa-me dizer, o utensílio mais precioso, o talher mais precioso que você tem não é aquele de ouro e de prata que está lá guardado por ocasiões especiais. Esse é o mais caro, sim. Mas o mais valioso é aquele que você usa todos os dias. Amém. Amém? Quando você não tem esse, se calhar nem vai tirar aquele de prata, vai comer a mão. Amém? Vamos nos levantar por uma questão de tempo. Vou pedir ao nosso irmão Cristóvão para vir rapidamente, por favor, orar para fechar. Amém? E por favor, vai lembrar a igreja
dos nossos serviços semanais. Se você não conhece os horários do culto, por favor, anote na sua agenda. Amém? Muito obrigado por haver vindo agora. Igreja. Bom dia, mano. Bom, muito antes mesmo de dar a nota, lembrar aqui que são os horários dos cultos aqui na igreja, no momento do anúncio ouvimos e recebemos uma nova irmã, assinou que ela não estava presente, mas agora está. Todos estão de pé, não estão conseguindo notar. Ela vai levantar a mão. Bom, nós temos serviços às quartas-feiras, como já havia dito o pastor cá. O primeiro serviço temos às 12h30 e o segundo serviço às 8h30. E também temos serviços aos domingos, que são 8 horas. Amém? Então, para fazer o fecho, vamos orar. Santo Deus, Pai, bendito Senhor, o Senhor que é o Altíssimo, o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Quero agradecer a Seu Pai pela mensagem que recebemos, Santo Deus. Pedir assim, Senhor Deus, que esta mensagem não sirva com mais um ensinamento, mas sim que transforme nossas vidas, Pai. Que do jeito que cá chegamos, Santo Deus, não seja do mesmo jeito. Que esta mensagem, Santo Deus, se coloque em prática, Santo Deus. Que a gente, Pai, consiga nos esvaziar, Pai, para podermos receber aqui os seus ensinamentos e que sejamos, de fato, os servos que o Senhor tanto espera de nós, Pai. Pedimos assim, Senhor Deus, que nos acompanhe em nossas residências, nossos afazeres, e que toda a Semana Santa, Deus, corra bem e que, de fato, na quarta-feira, consigamos nos reunir mais aqui como família. Agradecendo a Santo Deus, Pai, por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Bom domingo.